Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos lançaram a Operação Liberdade Duradoura, invadindo o Afeganistão com o objetivo de derrubar o regime do Talibã, eliminar os campos de treinamento da Al-Qaeda e capturar Osama Bin Laden. Nos meses seguintes à queda de Cabul, novembro de 2001, parecia que o Talibã havia sido derrotado. Porém, combatentes remanescentes do Talibã e da Al-Qaeda se reagruparam nas regiões montanhosas do leste do Afeganistão, especialmente na província de Paktia, perto da fronteira com o Paquistão. Essas montanhas eram um refúgio natural, com cavernas e vales estreitos que serviam de esconderijo. Informações de inteligência dos Estados Unidos e da CIA apontavam que milhares de combatentes da Al-Qaeda, incluindo figuras de alto escalão, estavam concentrados no vale de Shah-e-Kot, planejando contra-ataques contra as forças da coalizão. Para neutralizar essa ameaça, os Estados Unidos organizaram a Operação Anaconda, considerada a primeira grande batalha convencional travada por forças americanas e da OTAN contra o terrorismo internacional no Afeganistão. A Operação Anaconda foi planejada em fevereiro de 2002 e tinha como objetivo principal destruir as forças da Al-Qaeda entrincheiradas no Vale de Shah-e-Kot. Forças envolvidas, cerca de 2.000 soldados americanos, juntamente com 1.000 combatentes afegãos aliados da Aliança do Norte e unidades de países da OTAN. O inimigo estimava-se inicialmente que havia cerca de 200 a 300 combatentes da Al-Qaeda no vale. Mais tarde, descobriu-se que o número real era entre 800 e 1.000, muitos deles veteranos endurecidos da guerra contra os soviéticos nos anos 1980. Terreno: o Vale de Shah-e-Kot é uma região de difícil acesso, com altitude entre 2.500 e 3.000 metros, repleta de cavernas e posições defensivas. Isso dava enorme vantagem aos insurgentes. O plano dos Estados Unidos era simples, no papel: cercar o vale, cortar as rotas de fuga e avançar com tropas terrestres enquanto realizavam bombardeios aéreos. O codinome Anaconda simbolizava a ideia de estrangular o inimigo até sua completa destruição. A Operação Anaconda começou em 2 de março de 2002. Logo nos primeiros momentos, os planos americanos mostraram-se falhos. Ao desembarcar no vale, as tropas americanas foram recebidas por fogo pesado de metralhadoras, morteiros e foguetes. A Al-Qaeda havia se preparado muito melhor do que se imaginava, fortificando posições em cavernas e encostas, aproveitando sua experiência em guerra de guerrilha contra os soviéticos nos anos 1980. A estimativa inicial de inimigos estava errada. Os soldados enfrentavam centenas de combatentes em posições fortificadas, o que transformou a operação em uma luta muito mais difícil do que o esperado. Durante os primeiros dias, as forças americanas e afegãs sofreram sérios reveses. Tropas de infantaria ficaram presas em tiroteios intensos. Helicópteros de transporte e ataque foram atingidos por foguetes, forçando recuos. A geografia do terreno dificultava a mobilidade dos blindados e limitava o apoio aéreo, pois os combatentes da Al-Qaeda se escondiam em cavernas e usavam posições elevadas. Foi necessário intensificar o uso de bombardeios aéreos maciços, incluindo caças e bombardeiros B-52, que despejaram toneladas de explosivos sobre as montanhas. Um dos momentos mais dramáticos da Operação Anaconda aconteceu em 4 de março de 2002, quando forças especiais americanas tentaram ocupar o cume de Thakurgar, uma montanha estratégica no vale. Durante o desembarque em helicóptero, a unidade foi surpreendida por intenso fogo inimigo. O sargento Neil C. Roberts caiu do helicóptero em meio ao combate e acabou sendo morto por combatentes da Al-Qaeda. As tentativas subsequentes de resgate resultaram em mais baixas, em um episódio que ficou conhecido como Roberts Ridge, um dos confrontos mais sangrentos da operação. Esse evento simbolizou a dureza da luta e a resiliência da Al-Qaeda, que mostrou não estar derrotada, mas pronta para enfrentar os americanos em batalhas diretas. Apesar das dificuldades iniciais, os Estados Unidos ajustaram sua estratégia, reforçaram o cerco com tropas adicionais, intensificaram os bombardeios aéreos destruindo muitas posições fortificadas, usaram forças especiais para caçar grupos isolados de combatentes nas cavernas. Ao longo de 2 semanas de combate, as forças americanas e afegãs conseguiram tomar o controle do vale, ao menos que muitos combatentes da Al-Qaeda tenham conseguido escapar pelas trilhas que levavam ao Paquistão. A Operação Anaconda terminou oficialmente em 18 de março de 2002, após mais de 2 semanas de intensos combates. Baixas da coalizão: cerca de 80 mortos e feridos entre soldados americanos e aliados. Baixas da Al-Qaeda: estimadas entre 500 e 800 combatentes mortos, embora muitos tenham conseguido fugir.
Apesar de não aniquilar totalmente as forças inimigas, a operação enfraqueceu significativamente a presença da Al-Qaeda no Afeganistão. As consequências e o significado histórico evidenciaram que: primeira grande batalha dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda. A Operação Anaconda mostrou que a luta contra o terrorismo não seria rápida nem fácil. 2. Erro de inteligência. A subestimação do número de inimigos e a complexidade do terreno foram lições amargas para o exército americano. 3. Resiliência da Al-Qaeda. Mesmo acuada, a rede de Bin Laden demonstrou capacidade de resistência e adaptação. 4. Nova fase da guerra. Após Anaconda, os combates no Afeganistão se tornaram cada vez mais assimétricos, com insurgência, emboscadas e atentados, em vez de batalhas convencionais. A Operação Anaconda foi um marco da Guerra do Afeganistão, a primeira grande prova de fogo das tropas americanas contra a Al-Qaeda após o 11 de setembro. Embora considerada uma vitória estratégica, a operação revelou os enormes desafios da guerra nas montanhas afegãs. Terreno hostil, inimigos determinados e falhas de inteligência que poderiam custar caro. Mais do que um simples episódio militar, Anaconda deixou claro que a guerra ao terror não seria uma campanha rápida de choque e temor, mas sim um conflito longo, complexo e sangrento, no qual os Estados Unidos estariam envolvidos por 2 décadas.